Você já deve ter ouvido falar em um ritual de ayahuasca. Você já deve ter ouvido falar em um ritual. Você toma um chazinho, uma bebida escura e de repente você tem uma experiência transcendental, quase como se você fosse jogado num oceano meditativo com visões e praticamente um ritual que pode ser religioso ou não, mas muito espiritual, como se você tivesse respostas, provocações, reflexões, catarses. E a gente vai falar aqui um pouquinho do que tem naquele chá. Qual é o composto daquele chá? Será que qualquer lugar você vai tomar o mesmo chá? Será que todos esses chás têm a mesma composição? É isso que você vai ver até o final desse vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo, não deixe de ficar aqui no nosso canal. A gente faz um mescla aí de conhecimentos, reflexões e também traz um pouco de dados científicos para a gente embasar as nossas reflexões. Então, vamos juntos falar um pouco sobre esse ritual um tanto quanto xamânico e muito tradicional da nossa cultura brasileira, da Amazônia, e também da cultura andina, no Peru. É um ritual muito conhecido na América do Sul. A ayahuasca é, na verdade, uma bebida, uma mistura. Não existe uma planta que chama-se ayahuasca. É uma mistura, geralmente, de duas plantas. Ela pode ser de mais plantas, mas, em geral, traz duas plantas. Uma delas tem um composto que chama-se DMT. Esse composto vai se ligar a alguns receptores serotoninérgicos, daquele sistema de serotonina. Você já está acostumado a falar nesse nome. Serotonina é muito familiar para você. Pois é, uma dessas plantas vai ter esse DMT, que é essa substância que vai se ligar nesses receptores serotonina. Mais precisamente, 3 tipos de receptores, 5-HT1A, 5-HT2A e 5-HT1C. Então, com esses receptores, essa DMT vai se ligar nesses receptores e fazer a sua magia. Porém, tem uma questão interessante. Quando você toma DMT oral, nós temos uma enzima que vai lá e quebra esse DMT muito rápido. Essa enzima, você também já deve ter ouvido falar se você é assíduo aqui do nosso canal ou pelo menos está nas nossas lives, que chama-se monoaminooxidase. É uma enzima que ela destrói as monoaminas. Eu falei na nossa live de dopamina que as monoaminas elas podem ser um grupo aí de aminas, que a gente pode chamar de catecolaminas ou indoliaminas, monoaminas. As catecolaminas são dopamina e norepinefrina. Indoliamina é a serotonina. Então, esses 3 neurotransmissores, dopamina, serotonina e noradrenalina, são monoaminas. Assim, essa monoaminooxidase, essa enzima, vai degradar dopamina, serotonina e noradrenalina. A gente não vai degradar esses neurotransmissores apenas com a monoaminooxidase. Nós temos uma outra enzima que também pode degradar as catecolaminas, como a gente viu na live de dopamina, que chama-se CONT, catecol ou metiltransferase. A CONT ela vai doar um radical metil para dopamina e norepinefrina ou noradrenalina e vai neutralizar as duas. Mas a gente tem também essa outra forma de neutralizar, que é através da monoaminooxidase. Essa monoaminooxidase vai neutralizar serotonina, dopamina e norepinefrina. A CONT não tem nada a ver com esse vídeo, nada a ver com essa história. Esquece essa CONT. O que nós estamos vendo aqui é o que tem dentro daquele composto que é a ayahuasca. Então a ayahuasca vai ter o DMT e uma enzima que vai impedir, uma inibição dessa enzima que vai impedir com que você quebre logo esse DMT. E essa inibição dessa enzima chama-se inibidora da monoaminooxidase. Se você tiver muito monoaminooxidase, você vai degradar rápido esses neurotransmissores. Se você tiver pouca monoaminooxidase, ou quase nada, você vai degradar muito lentamente. Então, se você tomar o DMT sozinho, você, oralmente, às vezes, se você inala o DMT, é tão rápido o aumento do DMT que você ainda tem algum efeito. Agora, se você toma de uma forma oral o DMT, você vai degradar esse DMT com a monoaminooxidase. Então, você tem que tomar junto para ter a experiência. Para você entrar nessa experiência, você vai ter que tomar junto uma inibição dessa enzima. Por isso, no ayahuasca, nós temos aí uma composição de 2 plantas. Nós temos uma planta que tem DMT e nós temos um outro vegetal, que é um cipó, que tem aí a inibição da monoaminooxidase. Então, junto, essas 2 substâncias formam substância macho-fêmea, ou a gente chama rei e rainha, e vocês vão ver que a gente tem várias opções, né? Então, dentro daquele composto, nós temos essas 2 plantas. Então, você entendeu até agora que a monoaminooxidase ela vai
quebrar aí a norepinefrina, dopamina e serotonina. Se você inibe essa enzima, você vai ter mais desses 3 neurotransmissores. Existem tipos de monoaminoxidase, isso também não vem ao caso, né? Não é a ideia a gente ficar aprofundando tanto. Mas o importante você saber é que dentro daquele composto que você chama de ayahuasca, você tem uma planta que tem DMT e você tem um outro vegetal que vai ter a inibição da monoaminoxidase. Os inibidores de monoaminoxidase, que podem ser várias substâncias, como eu vou falar aí para vocês. Então, resumidamente, nós temos um aumento aí do DMT, que vai se ligar nos receptores de serotonina, 5-HT1A, 5-HT2A e 5-HT1C. Esses receptores vão ser inundados por esse DMT e, se não fosse a inibição dessa enzima, eles seriam quebrados rapidamente. Esse DMT você não teria experiência. Então, para ter experiência, para você ter aí aquele ritual onde você tem visões, onde você tem catarse, onde você tem conexões, onde você tem transcendências, você vai precisar dessa junção. E aí que vem, né, o nosso alerta desse vídeo. Nem todos os compostos de ayahuasca são iguais. Depende da tribo, depende da pessoa que está produzindo aquele ayahuasca, as composições são bem diferentes e é justamente isso que eu vim trazer com um artigo científico que estudou aí mais de 102 preparações, né, 102 amostras de ayahuasca para ver quais eram os componentes dessas amostras. E bem interessante esse artigo, como eu já vou falar para vocês. Há muitos e muitos anos, talvez até milênios, os índios, né, os nativos da terra, principalmente América do Sul, descobriram que a mistura dessas duas plantas era poderosíssima para a gente ter rituais de cura, rituais religiosos, de visões, e depois de um tempo, esses rituais passaram a ser também parte de cerimônias religiosas. Aqui no Brasil nós temos, por exemplo, a igreja Daime, né, o Santo Daime. Então, esses rituais também passaram a ser incorporados em cerimônias religiosas. A união dos vegetais, o Daime faz isso de uma forma religiosa. Então, sendo assim, uma curiosidade interessante que o Wallace, que era um contemporâneo do Darwin, ele, quando veio para a Amazônia no Brasil, uma das plantas que ele levou para lá como amostra foi justamente o cipó, que traz os inibidores de monoaminoxidase. Então esse cipó ele tem um nome bem complexo, né? Eu chamo ele geralmente de apelido de BCAP. BCAP é fácil de decorar, mas você pode chamar ele de mariri, que é um nome que também é muito conhecido, ou jagube, rei jagube. Mas o nome científico é esse BCAP. Esse B é um nome bem estranho, que é Banisteriopsis capi. Então, é um palavrão, você pode decorar como BCAP. BCAP é um cipó, e esse cipó ele tem algumas substâncias que vão funcionar como inibidores de monoaminoxidase, né? Essas substâncias vão funcionar de uma forma impedindo com que você quebre as suas ligações do DMT com os seus receptores de serotonina. Se você não tiver o BCAP ou o mariri ou o jagube, você vai quebrar muito rápido o DMT. E dentro desse jagube, dentro desse cipó, nós temos 3 substâncias que são as inibidoras de monoaminoxidase. Nós temos a armina, nós temos a armalina e nós temos a tetrahidroarmina, né? São essas 3 substâncias. Então você pode decorar aí que você tem 3 primas, né? Elas são muito parecidas entre si. Porém, depende do preparo desse ayahuasca. Tem ayahuasca que você chama de primeiro grau, ayahuasca de segundo grau, ayahuasca que você chama de mel. Então, cada um tem um método que você deixa fervendo mais tempo, menos tempo, acrescenta outra planta ou não. Então, cada forma de preparo, cada tribo faz de um jeito. E o que muda muito conforme o tempo que você vai ferver, além da mistura, né, entre cipó e a outra planta que eu vou falar para vocês, o que muda muito com o tempo de você ferver aquela mistura é que muitas vezes você aumenta mais um tipo de inibidor de monoaminoxidase do que outro. Então, em geral, quando você ferve menos aquela mistura, você tem mais tetrahidroamina naquela mistura. Quando você ferve mais, aquela tetrahidroamina ela vai saindo, dando espaço mais para a armina e também para a armalina. Então, você tem as duas com uma maior composição. Muitas pessoas relatam que ele fica mais forte com a armina e a armalina do que com a tetrahidroarmina. Então, muitas pessoas dizem que
Quanto mais você trabalha naquela substância, às vezes ele fica mais forte. Mas muitas pessoas mais experientes gostam de um ayahuasca com mais tetraídoarmina. Então, isso são peculiaridades que cada um, né, que cada realmente xamã ali, que cada indígena que sabe preparar a mistura vai ter essa consciência, essa noção. É muito interessante então você recapitular que o cipó ele vai funcionar como um inibidor de monoaminoxidase. Mas a gente tem que misturar uma outra planta, né, que a gente pode chamar aí de rainha, ou a gente costuma chamá-la aí por um nome muito conhecido que chama-se chacrona. A chacrona ela vai ter o DMT. O nome científico da chacrona é Psychotria viridis. Psychotria viridis. E essa planta ela vai ser muito rica em DMT e junto aí com o rei, ou com jagube, ou com mariri, como você quiser chamar, ou com becap, você vai ter essa mistura de muito DMT com inibição da monoaminoxidase. Essa mistura clássica, né, tem algumas tribos que colocam outras coisas, mas essa mistura clássica. E aí eu trago para vocês um artigo muito interessantíssimo. E esse artigo ele traz o seguinte, ele traz um estudo de 102 análises de amostras dessa mistura que chama ayahuasca, para ele entender quais componentes tinham nessa ayahuasca. E olha que interessante. Geralmente o ayahuasca que vem de tribos que ele chamou de tribos xamânicas tradicionais. O que são tribos xamânicas tradicionais segundo esse artigo? São tribos que vêm da América do Sul e são tribos indígenas, né, que são feitas aí por pessoas nativas aí dessas regiões ou nessas vertentes religiosas que têm uma tradição de mais de décadas aí fazendo esse preparo, né, tanto a Igreja Daime quanto a União Vegetal. Então, esses preparos que são da América do Sul, feito por esses nativos ou por essas igrejas ou por essas, religiões, nós temos aí o nome xamânico. E ele deu um outro nome neo-xamânico, que são os novos xamânicos, para misturas que são feitas na Europa, para misturas que são feitas por ocidentais, para misturas que são feitas por xamãs mais novinhos, digamos assim, sem tradição. Então ele comparou essas duas formas de fazer a mistura. E olha que interessante. E aí por isso que é um dos motivos que eu trago esse tópico para cá, para você aí que ou está curioso, ou faz as suas cerimônias, ou está curioso um dia fazer, você toma muito cuidado e escolher, né, um bom xamã, né, ou de preferência um xamã tradicional. O que esse artigo percebeu, depois de estudar muito essas análises, que geralmente os ayahuascas dos neo-xamânicos, eles não necessariamente têm essa mistura. Muitas vezes falta uma dessas plantas, por exemplo, como o becap, e eles colocam, ao invés do becap, eles muitas vezes colocam outro inibidor de monoaminoxidase, às vezes até sintético. Né? E outros lugares que falta, por exemplo, a chacrona, eles colocam outras substâncias que podem substituir, de certa forma, a chacrona, como em alguns lugares eles colocam a psilocina. A psilocina é uma forma ativa da psilocibina que vem de cogumelos mágicos, que a gente já falou aqui também em outros vídeos. Então, esses neo-xamãs procuraram formas diferentes para potencializar essa mistura. E o que eles perceberam nesse artigo é que essa mistura feita por neo-xamãs é uma mistura mais forte em DMT do que a mistura tradicional. E muitos desses neo-xamãs usam até outras plantas, como, por exemplo, a jurema. A jurema é uma planta que é riquíssima em DMT e muitos desses neo-xamãs usaram aí essas misturas até um pouco mais forte. E tem análogos aí que eles podem chamar de anahuasca, né, que seria a mistura da mimosa, que é a jurema, que é mais ou menos uma mistura que tem DMT com inibição de monoaminoxidase, então troca, em vez de pôr a chacrona, põe a mimosa ou a jurema, que tem muito DMT. E isso faz com que a experiência seja totalmente diferente. Então, conforme você anda em tribos, né, ou em tradições aí que você tem a grande experiência ali da cerimônia há muitos anos, né? Você tem realmente xamãs, esse conhecimento que é passado de pai para filho, de filho para neto, de neto para bisneto e assim por diante. São lugares onde você tem aí uma ayahuasca talvez com menos DMT e eles vão entendendo muitas vezes o que essa tribo precisa. Inclusive o balanço entre chacrona e
o jagube, ou chacrona e o mariri, você também tem experiências que são mais psicodélicas, mais alucinógenas ou mais catárticas, né? Você, né, vomita mais, você tem a catarse de uma forma um pouco mais intensa. Então, as tribos também têm esse controle, né? A gente consegue fazer esse controle. E aí é interessante que algumas pessoas, né, principalmente os neo-xamãs, usam o análogo de ayahuasca que eles podem chamar de farmahuasca, né? Que eles usam um agente farmacológico no lugar do backup, né? Usam um inibidor de monoaminoxidase farmacológico e mistura ali com alguma outra fonte de DMT. Ou seja, senhores, a gente faz esse vídeo primeiro para a gente ter consciência do que existe naquela mistura, né? O que aquela mistura vai fazer com a gente? Em geral, quando você tem a ligação do DMT nesses receptores serotoninérgicos, você pode ter visões, você pode ter alucinações, você pode ter experiências espirituais, você pode ter transcendência e, ao mesmo tempo, você também pode ter quase um análogo de uma síndrome serotoninérgica, náusea, vômito, diarreia. Então, você pode ter muitas experiências diversas ou até todas elas na mesma cerimônia. Em geral, quando você toma aquele composto, depois de 15 a 20 minutos, você começa a ter uma certa atividade com um pico de ação em 90 minutos e tem uma durabilidade entre 2 a 6 horas. O que acontece é que em muitas cerimônias você tem uma redose. Então, quando você está aí depois de 1 hora e meia ali de cerimônia, muitos xamãs oferecem a segunda dose para prolongar mais essa cerimônia. Tem cerimônias que demoram até 12 horas. Então, o mais interessante desse vídeo é para você entender o que faz aquela substância. É uma substância tradicional da nossa cultura brasileira, né, dos nossos nativos brasileiros, que devem ser valorizadas pelos brasileiros. Então, nada mais justo do que a gente conhecer melhor do que ninguém, né, o que tem por trás dessa mistura, até porque a gente vê que existe cada vez mais um turismo psicodélico, muitas pessoas vindo de fora do Brasil para testar aí os poderes aí da substância, da ayahuasca, dessa mistura. E lembrando aí mais uma vez que essa mistura é estudada há muitos anos, né? Principalmente por aqueles que estavam estudando a evolução das plantas, da espécie e analisando, né, a riqueza que nós temos aqui. Então, a ayahuasca ela é uma mistura que chama a atenção há muitos anos. Como eu falei, o Wallace, né, que foi um dos contemporâneos de Charles Darwin. Aliás, o Charles Darwin, uma das coisas que fez ele publicar a obra dele, ele escreveu toda a obra e ele não queria publicar, ele estava meio assim, meio com medo de ser cancelado, meio com receio. E aí o Wallace foi um cara que ele vinha de uma outra vertente completamente diferente do Charles Darwin, e ele mandou uma carta para o Darwin com mais ou menos as mesmas percepções que o Darwin. E foi quando o Darwin falou, cara, eu vou publicar meu livro, porque ou eu publico ou outras pessoas vão descobrir a mesma coisa que eu descobri. E o Wallace, ele foi um cara que se dedicou também, assim como o Charles Darwin, a entender a natureza. E o Wallace, quando veio para a Amazônia, uma das coisas que ele levou de volta e catalogou lá foi o backup, ou o jagube, ou esse cipó. Então a gente está no radar aí dos gringos e dos estudiosos com as tradições brasileiras há muitos anos. Por isso é muito interessante a gente conhecer, né, o que tem ali, quais são os poderes do ayahuasca e, mais interessante ainda, que esse trabalho vem nos trazer, é justamente o poder das tradições, né? Muitas pessoas querem imitar as tradições e muitas pessoas querem potencializar ou usar de forma sintética algumas coisas que a gente aprende na tradição e depois faz alguma coisa, talvez, podemos falar modificado. Eu não vou falar aprimorado, porque nem sempre você modificar traz benefícios. Como nesse caso, né, quando você modifica essa mistura, muitas vezes você tem uma experiência até um pouco mais punch, um pouco mais porrada, com mais DMT, e não necessariamente isso vai ser bom, né? Não necessariamente isso vai ser interessante. Se muitas tradições buscam essa naturalidade, lembrando que essa mistura tem muitos outros compostos, né? A gente falou aqui do DMT, falamos da armalina, falamos da armina, e falamos da tetraído-armina, e isso faz com que a gente tenha aí 4 componentes na cabeça. Mas aquela mistura tem muitos outros componentes, né? Tem muitas outras coisas que trabalham de forma sinérgica. E toda vez que você tenta, de forma sintética, copiar aquilo, você vai ter coisas que você vai potencializar e outras coisas que você vai esquecer. Então é muito interessante, né? Até pelo potencial dessa cerimônia, o potencial dessa mistura, que a gente respeite as tradições e, de repente, possa honrar essas tradições, deixando para essas pessoas que trabalham com isso há muitos anos
o título aí realmente de verdadeiros xamãs. Então, se você quiser realmente fazer uma cerimônia, que faça nesses lugares que você tenha muita tradição, né? Principalmente para que você entenda o que realmente aquelas pessoas buscavam fazendo isso por mais de décadas, né? O que aquelas pessoas queriam e como aquelas pessoas chegaram a essa mistura de tempo de ferver, de vezes que ferve, de filtração e etc. Então, é muito interessante que esse trabalho científico, ele vem, de uma certa forma, relembrar-nos como é importante, quando você pega um conhecimento, você também valorizar a tradição. Pode ser que daqui a pouco as pessoas estejam fazendo uma espécie de ayahuasca moderno, onde você tem uma durabilidade muito mais curta daquilo, que você possa fazer um ritual durante a semana e já ficar tranquilo, né? Depois do seu ritual, em 15 minutos você já está zerado. Mas eu não acho que necessariamente a gente sempre tem ganhos quando a gente moderniza a coisa. E cada vez mais a gente vê que uma cerimônia que traz o cunho ancestral, tradicional e religioso, muitas vezes, quando não tem religião, tem espiritualidade no meio, sendo ocidentalizada, né? Sendo trazida de uma forma moderna, dinâmica, onde a gente quer ter cada vez mais DMT e uma recuperação rápida para aquelas pessoas colocarem no dia a dia. E eu não acho que isso é uma forma interessante da gente valorizar as grandes tradições. Então, esse artigo é muito interessante porque ele traz justamente que as tradições realmente xamânicas, verdadeiramente xamânicas, têm uma mistura que deve ter uma magia aí por trás, com essas proporções de DMT, inibidor de monoaminoxidase, muito mais equilibrada do que os neo-xamãs, que estão transformando isso numa mistura de altíssimo DMT, e não necessariamente você vai ter benefício com isso. Mas fica a seu critério tirar as suas conclusões. É um artigo bem interessante que eu deixo também aqui nas referências do nosso vídeo. Se você gostou desse vídeo, ou se você tem mais dúvidas para a gente esclarecer e aprofundar nesse tópico, não deixe de mandar a sua dúvida. Lembrando que aqui eu não estou nem fazendo uma provocação para que você faça nessas cerimônias, e também não estou falando que tudo é perigoso, mas vale você entender. Se você for fazer, conheça o que está acontecendo, né? Percebo que existem muitos mitos por trás disso. Muitas pessoas falam, quem passa mal é quem está denso, quem passa mal é quem comeu mal, e muitas vezes a pessoa passa mal porque ela tem um metabolismo lento de degradação das catecolaminas e das monoaminas, e aí quando ela toma inibidor de monoaminoxidase, ela fica inundada de serotonina, dopamina, norepinefrina, e isso muitas vezes dá enjoo, né? Principalmente a serotonina. Se aumenta muito a serotonina, você fica enjoado. Então, muitas pessoas que têm catarse, enjoo, diarreia, vômito, não necessariamente é apenas porque comeu isso, comeu aquilo, deixou de fazer a dieta que está limpa, o outro que está mais limpo do que o outro. Não, muitas vezes isso faz parte do seu metabolismo. Então, a cerimônia, ela vai ser um mix, né, daquela energia do que você está fazendo ali em relação àquela tribo onde você está, junto com o preparo daquelas substâncias, os componentes que vão ser colocados no seu templo, junto também com o seu metabolismo, com a sua genética, com a sua capacidade de metabolizar coisas, se você está tomando alguma coisa ou não, né, a sua capacidade de neutralizar, né, os neurotransmissores. Então, vale você colocar tudo isso na conta e analisar de uma forma tradicional e de uma forma científica aquele ritual que você pretende fazer, ou que você já fez e quer analisar retroativamente. Então, senhoras e senhores, obrigado por mais uma audiência. Eu espero vocês no nosso próximo vídeo. Até a próxima.